Paz do Senhor, querido amigo, querido irmão, nós vamos dar continuidade à nossa aula de história da igreja, tá bom? Nós vamos continuar falando sobre os primórdios da igreja, o apóstolo Paulo e os pais apostólicos, tá bom? Só que aqui eu vou resumir bastante o assunto, tá? Não vou dar tudo das lâminas, vou resumir bastante o assunto, tá bom? Tem muita coisa aí pela frente e eu não quero passar de 20 minutinhos, tá bom? Extrapolando meia hora de aula, tá? Mas tá aqui o compêndio aqui nas lâminas aqui, tá bom? Então vamos lá, para a literatura dos pais apostólicos, tá? Quem tá falando é o pastor Marcelo Cordovilho. Eu tô correndo aqui porque eu já dei essa aula e é muito assunto, tá bom? Então quero dar aulas resumidas que é para vocês assistirem, tá? Vamos lá. Sobre a literatura da igreja, nós temos em primeiro aí o Clemente de Roma. O camarada viveu entre o ano 30 aí ao 100 antes de Cristo e ele foi presbítero principal da igreja de Roma. Hoje a teologia moderna vai listar ele como o quarto papa, tá bom? Ele escreveu uma carta aos Coríntios no ano 95 para exortar os cristãos que estavam em revolta com os presbíteros locais. Não vou trazer a divisão da carta aqui, tá? Mas uma carta bastante interessante e vale a pena a gente ler ela, viu? Vamos, ainda falando aqui sobre o Clemente de Roma, tem assuntos interessantes na carta dele. A primeira carta de Clemente aos Coríntios é valiosa por suas informações a respeito da igreja primitiva do século I. Aqui nós podemos identificar, então naquela carta a gente pode identificar a elevada posição dos bispos ou presbíteros na jovem igreja, tá? A unidade cristã através da obediência aos bispos, a separação entre o clero e o laicado. O clero é a cúpula, tá bom? É da liderança maior da igreja e o laicado são os membros da igreja que não tinham tanto conhecimento bíblico assim, ok? A grande quantidade de citações do Antigo Testamento dentro dessa carta, dessa epístola, podemos dizer assim, cerca de 150. Referência fartamente citada aos ministérios de Paulo, tá bom? É interessante ler essa carta porque tem a teoria das duas prisões de Paulo no período intertestamentário de liberdade. É muito interessante se você quiser saber alguns pontos principais do apóstolo Paulo que nos deixa curiosidade, tanto nas suas cartas como em Atos dos Apóstolos. É uma carta que vai te trazer um compêndio de conhecimento histórico muito bom, tá? Salvação por meio de sangue de Jesus. Segundo a literatura dos pais da igreja, nós temos aqui Inácio de Antioquia, viveu aproximadamente entre o período 38 a 98 ou 107. Inácio, bispo de Antioquia, da Síria, enviou cartas de agradecimento às igrejas da cidade que visitou a caminho de seu martírio em Roma, para ser devorado por leões nos Jogos Imperiais. Evitou qualquer gesto que pudesse impedi-lo de se tornar-se o pão puro de Cristo, a ser triturado pelos dentes dos leões. As 7 cartas foram escritas por volta do ano 110, tá bom? As cartas foram escritas depois do mártir dele, tá bom? Ele vai deixar uma citação, alguém vai acompanhar, alguém vai ditar. Oficialmente foram escritas no ano 110, com base na sua vida, com base em tudo aquilo que no período, só para os irmãos entenderem bem isso, que está 110, viveu até 107, pô. Então, nesse período de mártir até Roma, foi um período longínquo e ele ditou essas cartas com certeza para os seus discípulos, tá bom? Alguns são de autoria contestada devido ao ano que foi escrito, 110, o camarada morreu entre 98 e 107, então algumas, infelizmente, são contestadas, tá bom? Mas estão aqui elas aqui. A epístola a Policarpo de Hermina, a epístola aos Efésios, a epístola a Emeonitas, aos Filadelfos, aos Magnésios, aos Romanos e aos Trálios, tá bom? Então, são aí as cartas de Inácio
de Antioquia. Vou passar essa lâmina aqui, porque vai dar detalhes aí das cartas deles, a qual ele vai fazer um alerta às heresias gnósticas, docênticas, que infelizmente invadiram a nova igreja, podemos dizer assim, tá bom? E temos aqui a carta, temos aqui na verdade o discípulo Policarpo de Hermina, viveu entre o ano 70 ao 155, ele era discípulo direto de João, foi bispo em Esmina por muitos anos, antes de ser martirizado no ano 155, queimado em uma estaca após julgamento diante do procônsul romano, onde disse que não poderia falar mal de Cristo a quem tinha servido por 86 anos e que nunca lhe fizera mal. Olha só que bacana. Conhecido por sua carta aos Filipenses, que lembra a carta de Paulo à mesma igreja. Foi redigida em 110 em resposta a uma carta aos Filipenses. Olha só que bacana. Faz muitas citações diretas ao Antigo Testamento e do Novo Testamento, além de repetir informações recebidas por João. O interesse de Policarpo com a carta para exortar o Filipenses é uma vida virtuosa, as boas obras e a firmeza, mesmo o apreço de morte, se necessário, pois ele havia sido salvo pela fé em Cristo, tá bom? Nós temos aqui uma pseucarta de Barnabé, tá bom? Epístola a Barnabé, escrita por outra pessoa que não é o Barnabé do Novo Testamento, apesar de muitos pais da igreja considerarem a carta do Barnabé bíblico. Foi escrita por volta do ano 130 por um cristão de Alexandria. Olha só que bacana, deixa eu baixar aqui para não atrapalhar a leitura de vocês. A carta pretendia ajudar os convertidos do paganismo a combater os grupos judaizantes dentro da igreja. Usa os 17 primeiros capítulos para bater no assunto e mostrar que a vida e a morte de Cristo são completamente satisfatórios para a nossa salvação. Os 4 últimos capítulos são para contrastar os 2 caminhos de vida, o caminho da luz e o caminho das trevas, relembrando os 2 caminhos da Didaque. Trabalha bastante na interpretação alegórica do Antigo Testamento, citando como exemplo os 380 servos de Abraão, de Gênesis capítulo 14, versículo 14, como sendo uma referência à morte de Cristo, pois o 300 em grego tem a forma de cruz, e os 18 são as 2 primeiras letras do nome de Jesus. Estas práticas de interpretação recebida por Filo de Alexandria seria depois organizada por Orígenes, que seria futuramente o pai da interpretação alegórica. Orígenes na interpretação alegórica é o cara, tá bom? Temos também aqui a epístola de Diogneto, é isso mesmo, possivelmente enviada ao tutor homônimo do imperador Marco Aurélio, apresenta uma defesa racional do cristianismo contra a loucura da idolatria, a inadequação do judaísmo, mostrando o cristianismo como uma crença superior, por sua crença, caráter e benefício que oferece. Temos também aqui a literatura, uma segunda epístola de Clemente aos Coríntios, sermão que não foi escrito por Clemente, foi redigido por volta de 150 com interesse em uma interpretação correta de Cristo, na crença da ressurreição do corpo e na pureza da vida cristã. Temos Papias também, Papias na verdade viveu entre o ano 60 ao 130, bispo de Herápolis, escreveu a interpretação dos ditos do Senhor para registrar informações, trazer um pouquinho para cá, isso, para trazer informações dos cristãos mais idosos que conheceram os apóstolos. Por ter sido discípulo de João, trata da vida e das palavras de Cristo. Documento que se perdeu, tem fragmentos preservados nos escritos de Eusébio e Irineu. Quem quer saber um pouquinho sobre Papias aí, os seus escritos, o livro de Eusébio de Cesareia, História da Igreja, podem te tirar bastante informações de lá. Pastor de Hermas,
é concebido a partir do Apocalipse, escrito por volta de 150 por Hermas, considerado pelo autor do Canô Muratoriano como irmão de Pius, bispo de Roma, que viveu entre o ano 150 a 155. Escrito em forma de apocalipse, ricos em símbolos e visões, seu objetivo moral e prático, tá? Seu objetivo é moral e prático, chamando os cristãos ao arrependimento. Bebeu da fonte da história do autor, escravo liberto de uma senhora romana, que enriqueceu e negligenciou a própria família, que acabou enveredando pelo caminho do pecado. Ele e a sua esposa se arrependeram, confessaram o seu pecado, mas os filhos se rebelaram contra a fé. Com mensagens dadas a Herman por uma mulher e um anjo, proclama ao arrependimento e à vida santa. Possui duas sessões, a primeira com 5 visões e a segunda com 10 visões, comparações ou parábolas, cujo tema é significado do arrependimento da vida. Temos aqui, olha só que bacana, a Didaque, muito bacana, quem puder ler, leia, muito interessante, compêndios doutrinários importantíssimos. É também conhecida como Ensino dos 12 Apóstolos, foi descoberta no ano 1873, é novinha aí, hein? Comparado aos outros escritos, é um escrito muito novo. Em uma biblioteca de Constantinopla e publicada em 1883. É um manual de instruções eclesiásticos elaborado possivelmente antes da metade do segundo século. Alguns chegam a datá-los no final do primeiro século por conta da semelhança com as práticas do Novo Testamento. Possui 4 partes. A primeira seção dos caminhos da vida e da morte do pseudo Barnabé. A segunda fala sobre alguns problemas de liturgia, como batismo, jejum e ceia. A terceira tem instruções para distinguir os falsos profetas dos verdadeiros, como encontrar oficiais dignos, além de outros assuntos. Por fim, trabalha a necessidade de uma vida vigilante e coerente diante da vinda do Senhor. Detalhes interessantes dos textos são o batismo triplo, por imersão, água corrente, outra água, ou por aspersão em casos especiais no local que tem pouca água. Olha só que bacana. E o falso profeta como alguém que procura alimento e acolhida sem retribuir a igreja em termos espirituais. Olha só, falso profeta para ele aqui é alguém que procura alimento, acolhida e não retribui nada para a igreja. Interessante, né? Será que tem no dia de hoje? Não sei. Vamos aqui para o governo da igreja primitiva. Vamos correr aqui. Ofícios não estratificados com uma dupla chamada interna pelo Espírito Santo para o ofício. A externa pelo voto democrático da igreja e a ordenação pelos apóstolos. Não havia uma classe especial de sacerdotes à parte para ministrar um sistema sacerdotal de salvação, pois tanto oficiais da igreja como os membros eram sacerdotes com direito de acesso direto a Deus através de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8. Os oficiais podem ser divididos em 2 classes. Primeiro, carismático, escolhidos por Cristo e dotados de dons espirituais próprios. Nós encontramos isso em Efésios capítulo 4, 11, versículo 12 também, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14, com funções expiradoras. E temos aqui os oficiais administrativos, funções organizacionais, apesar de que com a morte dos apóstolos, os presbíteros assumiram uma responsabilidade espiritual, eram escolhidos pelas congregações após orarem, pedindo orientação pelo Espírito Santo e depois a indicação pelos apóstolos. Muito bacana. Oficiais carismáticos. Vamos aqui ver algumas responsabilidades desses oficiais carismáticos. Responsáveis pela preservação da verdade do Evangelho e suas conclamações iniciais. Selecionados por Cristo através do Espírito Santo para liderar a igreja. Paulo divide em apóstolos, profetas, evangelistas, apóstolos ou mestres. Alguns estudiosos entendem que os 2 últimos são uma só função, pastores e mestres, tá bom? O apóstolos, testemunhas da vida, morte e ressurreição de Cristo. Nós vamos ver isso nos textos aqui, Atos 1, 22, 1 Coríntios 1, 1 Coríntios 15, 8. E que tenham sido chamados pessoalmente por Cristo. Paulo baseou o seu apostolado numa chamada direta do Cristo vivo. Continuando aqui o governo da igreja,
oficiais carismáticos, né? Os apóstolos aqui, né? Aqui tem todo um compêndio de todos os apóstolos e como eles morreram, tá bom? Quero pedir licença aqui para passar esse slide, tá? Vamos lá. Oficiais carismáticos ainda aqui, nós temos profetas, evangelistas, pastores e as suas funções, né? Por exemplo, o profeta, vamos ler as funções, é legal, é mais tendencioso para nós aqui. Profetas, proclamavam ou pregavam o evangelho, antecipavam ou previam o futuro em casos especiais, que é o caso de Agabô, né? Atos capítulo 11, versículo 28, 21, de 10 a 14. A igreja sofreu com pessoas que se arrogavam a este cargo, como demonstravam a didática. Tem muita gente, deu muito problema. Dá problema até no dia de hoje, hein? Evangelista, pessoas com um dom específico de proclamar o evangelho. Filipe foi um que exerceu este dom, Atos Apóstolos 21:8. Mas após se saber sobre as funções específicas, possivelmente trabalhou como missionário itinerante. Pastores e mestres, a Bíblia parece demonstrar que as duas funções são diferentes. Contudo, sabemos que a Bíblia regula sobre como provar se um mestre é autêntico, em 2 João 1,11. E o Didac também versa sobre esta questão. Vamos ver aqui oficiais administrativos, bem rápido aqui, né? Oficiais democraticamente escolhidos, consenso de toda a igreja. Clemente, em 1 Coríntios, Clemente na sua carta a 1 Coríntios 44, na Didac, no capítulo 5, em Atos Apóstolos 6, 5 e 13, 2 e 3, vai ser observado que foi a igreja que escolheu essas pessoas, tá bom? Tinham como tarefa executar as funções administrativas dentro da igreja local. Operavam e exerciam sua autoridade no seio da igreja local. Funções sugeridas da necessidade de delegação de funções para tirar o fardo dos sobrecarregados apóstolos. O exemplo das sinagogas com os seus anciões que presidiam os negócios locais tenha sido um fardo na criação desses ofícios, tenha sido, na verdade, um fator da criação desse ofício. Pessoal, não vou me ater muito aqui, mas nós temos como cargo administrativo também os presbíteros e os diáconos, tá bom? Tanto presbítero como diácono é um cargo administrativo. Os cargos são tão iguais que talvez não valha a pena nem ler, mas eu vou ler aqui rapidamente os pontos principais. Posto mais elevado na congregação local. Então, o presbítero é o posto mais elevado na congregação local, ou um ancião. Há quem defenda a separação entre os ofícios e este ofício com o do bispo, mas a Bíblia parece relacionar os dois termos como um sinônimo. Vamos aqui para o diácono. Ministro, servo, diácono é ministro, servo, subordinado aos presbíteros, porém precisavam da mesma qualidade exigida pelos presbíteros. Eram responsáveis pela administração da caridade e, posteriormente, passaram a auxiliar os presbíteros na distribuição dos elementos da Santa Ceia na congregação. Tá bom? Olha que legal. Há um exemplo claro de diaconisa na Bíblia, Feber, Romanos 16, versículo 1. Para quem tem dúvida aí, olha que legal. E de profetisa também, mulher, as filhas de Filipe, em Atos Apóstolos 21:9. Mas não há orientação para as mulheres ensinarem na igreja. Não há orientação, não quer dizer que elas não possam. Será? Não sei. Cultos da igreja primitiva. Vamos estudar um pouquinho sobre os cultos aqui nessa igreja? Desde o início, a igreja buscou uma forma organizada de culto, em espírito e com reuniões de pessoas em locais diversos, como casas, templos, auditórios públicos de escola, sinagogas, quando permitidos. 2 cultos eram realizados no primeiro dia da semana. Olha, pessoal, isso aqui é informação histórica. Vou voltar a repetir para quem tem dúvida. 2 cultos eram realizados nos primeiros dias da semana. Dia do culto, por ser o dia em que Cristo ressuscitou dos mortos. O matutino incluía a leitura da Bíblia,
tá bom? Nós vamos observar isso em Colossenses 3,16. Exortação pelos presbítero principal, orações e cânticos. Efésios 5,19 vai deixar claro isso. E o vespertino era precedido pelo banquete do amor, ou ágape. Tal banquete desapareceu no final do primeiro século. E a ceia passa a ser celebrada no culto da manhã. Esse banquete ágape aí, todos poderiam ceiar, viu? Ele foi extinto, mais tranquilo. Ordens de culto primitivos. Pode ser encontrado na primeira apologia de Justino Martins no Didaque. Os dois sacramentos da igreja eram o batismo por imersão, mas nós vimos lá na frente na Didaque que tinha por aspersão no caso de pouca água também, tá bom? Apesar de que o batismo poderia ser por aspersão se não houvesse rios de grande quantidade de água à disposição. A ceia era somente para os batizados, tá? A ceia original era para os batizados. Uma coisa a ceia ágape, conhecido também como pelo banquete do amor, né? Banquete ágape, não era nem considerado ceia ágape, era banquete ágape mesmo, tá bom? A vida da igreja primitiva, aqui bem rápida aqui, cada igreja tomava para si a responsabilidade de assistência aos pobres doentes com a oferta coletadas no culto, sendo para este destino, tá? As ofertas coletadas no culto era para assistência dos pobres e dos doentes. Os diáconos eram responsáveis por contar a oferta, distribuí-la aos pobres e necessitados, enquanto as mulheres ajudavam fazendo roupa aos necessitados. Atos dos Apóstolos 9:36. Que legal. Apesar de não atacar a escravidão, o cristianismo minuou tal instituição a lembrar o senhor e escravo e converso que eram irmãos. O convívio entre cristãos e pagãos não foi condenado, no que não fosse prejudicial aos princípios cristãos. Porém, Paulo exortou a separação total da prática ligada à idolatria ou à imoralidade. Nada que viesse a prejudicar o corpo de Cristo deveria ser feito, como impedir que as pessoas se aproximassem de Cristo ou desviassem de cristãos mais fracos. E evitar tudo o que não glorificasse a Deus, como frequência a teatro, estádios, jogos ou templos pagãos. Lembrando que esses estádios, esses teatros, estádios e jogos eram jogos de carnificina, tá bom? Onde muitas pessoas morriam. Todo cristão deveria cumprir suas obrigações cívicas, incluindo o pagamento de taxas e orações pelas autoridades. A única razão para a desobediência era caso fosse orientado a cometer atos que atentassem contra Cristo e seus ensinamentos, por ser Deus a maior autoridade a quem deveriam obedecer absolutamente. Que legal. A igreja primitiva tinha os pobres e classe média baixa entre os seus maiores grupos sociais, com um número menor de ricos e nobres. Ela era mais forte na cidade e se estendia da Espanha à Índia. Terminamos! Fontes! De onde a gente tirou? Não foi tirou das cabeças, não. A história da igreja não pode ser tirada da cabeça. Então vamos lá. Temos fontes aqui de grandes autores, grandes doutores. Temos o texto aqui de Cain, de Allen Cain, O Cristianismo através dos séculos, uma história da igreja cristã. E temos o Dr. Martin Deren, muito bacana, História da Igreja, volume 4. E temos o famoso, que tem 10 volumes, hoje tem 2, na atualidade nós temos 2, eu utilizo volume 2, só que tem aqueles antigos que tem 10 volumes do considerado o maior historiador da América Latina, Justo Gonzalez, maior historiador da América Latina, Justo Gonzalez, tá bom? Eu fico por aqui, eu espero que você tenha tido uma excelente aula e que Deus venha te abençoar de sobremaneira no nome do Senhor Jesus. Assiste a aula, compartilha, deixa seu comentário aqui, tá bom? Um abraço.